Isaías 38, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Ou você não se recuperará, né? Eu estava já no 360 aqui, eu já pensei que... Né? A pessoa, você recebe uma visitinha dessa aí, irmãos? Alguém quer receber uma visitinha dessa aí? Forte, né? Digam comigo assim: naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. O Espírito Santo fala conosco agora de uma forma poderosa, trata conosco, que esta palavra traga entendimento para todos nós, que possamos conhecer mais quem Tu és e como funciona o Teu reino. E uma vez que a gente, Pai, aprenda esses princípios e aplique na nossa casa, nas nossas empresas e também, Senhor Deus, na Tua casa, não tem como o Senhor não liberar bênçãos sem medidas, Pai. Obrigado por essa palavra nessa noite e que ela possa nos preparar para o ajuste que o Senhor está fazendo, para a forja que o Senhor está exercendo no nosso meio, Pai. E nos forja mesmo, Pai, para sermos conforme Tu queres. Em nome de Jesus, amém. Diga assim comigo: o Deus de ordem. Esse é o tema da mensagem, o Deus de ordem. Essa, irmãos, é uma das passagens bíblicas para mim mais forte, porque o profeta Isaías tem uma missão muito desafiadora, que é ir até a casa do rei Ezequias, rei de Judá, e entregar uma mensagem que poderia custar a sua vida. A gente lê o texto e a gente não tem dimensão daquilo que o profeta foi fazer. Um profeta tomar a decisão que ele tomou, depois de receber uma palavra da parte de Deus, e ir até a casa de um rei para falar o que Deus mandou, isso poderia lhe custar a vida. Então é algo assim muito realmente impactante. Não sei para você, mas para mim é muito impactante isso. Ele entra então no palácio real para entregar da parte de Deus ao rei uma sentença de morte. E por que desta sentença? Porque havia uma desordem na casa do rei. Aqui nós podemos aprender uma coisa: o nosso Deus é um Deus de ordem, e não de confusão e nem de bagunça. Desde o começo da criação, desde o livro do Gênesis até o Apocalipse, Deus se mostra constante e coerente em sua mensagem. Toda a Bíblia Sagrada aponta para a mesma verdade e com uma lógica impecável. Isso prova que o nosso Deus é um Deus de ordem. A frase Deus é um Deus de ordem significa que tudo que Deus criou segue um plano específico. O universo, a terra e até mesmo o corpo humano não são resultado do acaso, mas sim segue padrões e leis da natureza divina. Ou seja, tudo que Deus criou segue uma ordem. Por isso ele é um Deus de gerações. Quando Deus olha para o seu povo e encontra desordem, isso mexe com a sua natureza e com a sua essência. E nesta passagem, quando Deus olha para Ezequias, que fizera, escute bem isso aqui. O que eu vou falar agora nessa parte da mensagem aqui da introdução, revela para nós o porquê que estava em desordem e porquê que Deus estava vindo com punição de morte
para a vida do rei Ezequias. E preste bem atenção, porque isso aqui é um padrão de Deus e aplica-se para nossas vidas em todos os aspectos, seja cristão, ministerial, familiar, empresarial. Como foi falado aqui, quando Deus encontra, Wilson, uma desordem, isso mexe com a sua essência. Por quê, Leonardo? Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de ordem. Então, nesta passagem, quando Deus olha para Ezequias, que fizera o que era bom aos olhos do Senhor, ganhando destaque por ter sido dedicado à restauração espiritual de Judá, levando Judá a experimentar um poderoso avivamento. Eu não vou continuar a leitura, que eu quero parar aqui. Você está ouvindo eu dizer que Ezequias fez algo que era bom aos olhos de Deus. Ele restaurou os altares de Deus. Ele destruiu os altares de deuses estranhos que seu pai, os seus avós haviam estabelecido. Através de Ezequias, Deus liberou um poderoso avivamento sobre Judá. Mas, apóstolo, como assim? Como agora Deus vem com punição de morte para Ezequias, se ele fez o que era bom aos olhos do Senhor? Se ele foi um agente de avivamento para ajudar? Por que que algumas coisas estão acontecendo a Betel e outras vão acontecer ainda, que vai te chocar talvez? Porque se a gente está vivendo um avivamento, meu Deus, é que mesmo a gente vivendo um avivamento, mesmo Deus agindo e operando, por causa das nossas ações, dos nossos pecados, em algum momento nos desalinhamos e geramos uma desordem. E quando há desordem, isso mexe com Deus. E qual era a desordem? Porque o profeta foi específico, Felipe. Ele disse assim, ó, põe a sua casa. Ele não disse o seu reinado. Ele não disse, põe em ordem a casa dos outros. Ele disse, põe em ordem a sua casa. Porque você vai morrer e não tem como ficar livre dessa morte. Esta era a palavra da parte de Deus para Ezequias. Mas por que que então Deus vem com essa palavra? Eu sigo aqui o texto que eu estou lendo. Deus olha para Ezequias, que fizera todas essas coisas que agradou aos seus olhos, e aí escute, e observa que Ezequias não tinha um sucessor para dar seguimento à ordem espiritual que havia sido restabelecido. E aí isso configurou uma desordem. Deus estava dizendo, você vai morrer e você não está deixando um sucessor. E tudo que você fez para a minha obra, que deveria prosseguir, não vai prosseguir, porque você não preparou um sucessor. É forte ou não é, irmãos? O apóstolo até achou assim interessante quando eu falei sobre o projeto que a gente tem hoje com as crianças, que é ainda embrionário, a gente vai melhorar muito mais, né? A gente não mudou a nomenclatura de tias para geradoras de avivamento só para achar bonitinho, para poder fazer uma associação à visão da igreja. Não. Quando a gente, a partir de uma capacitação que elas começaram a receber e que a gente quer continuar investindo para que elas tenham mais capacitação para cuidar das crianças desse ministério, e a gente muda o nome de tias, porque a tia só fica ali olhando, dá um exercíciozinho, faz alguma coisinha ali e tal. Não, mas elas agora estão sendo treinadas para serem geradoras de avivalistas. Ou seja, quando este ministério, ele começa investir no ministério infantil e começa a trazer esta visão de que aquelas mulheres que estão ali, daqui a pouco vai ter homens trabalhando ali também com as crianças, eles estão sendo treinados para serem
geradores de avivalistas, nós estamos dizendo para Deus que a obra de avivamento, escute isso, nesta casa, não vai morrer comigo no meu caixão. Acho que você não entendeu, não. Se você não deu muita vibração porque eu falei do meu caixão, tudo bem, hein? Fechou. Né? Não vou vibrar muito, não, só a apóstola vai achar que eu estou querendo que ele morra. Não. Nós vamos morrer agora, não, irmão, fica tranquilo. No mínimo, mais 50 anos aí. No mínimo. Então, mais 50, estou chegando no meio século. Cheio de vigor, aleluia, glória a Deus. 26, em 2026 é o ano do meio século do apóstolo William, aleluia, glória a Deus, né? Cinquentão, com cara de 25, aleluia, glória a Deus. Pode rir que eu não tenho problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Mas enfim, você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você vê que eu deixo o altar alimentando o fogo na vida dos jovens, dos adolescentes dessa igreja. A partir do ano que vem não vai ser mais pós, vai ser a Viva Jovem, nada contra o pós, teve o seu momento, palavra, oração e santidade, foi feito um trabalho tremendo, mas eu falava com o evangelista Jonathan, e eu louvo a Deus pelos jovens, adolescentes dessa igreja, que vêm, sendo despertados por esse fogo do avivamento, e querem se tornar instrumentos, né, avivalistas do Senhor. Hoje temos jovens aqui, adolescentes que pregam de forma tremenda, vocês sabem disso. Então, quando eu alimento esta palavra, este fogo neles, e agora vai ser a Viva Jovem, porque a gente quer alimentar essa mentalidade mesmo, é que a hora que Deus me levar para a eternidade, se Jesus não tiver voltado ainda, né, significa que a obra de avivamento vai continuar para a glória dEle. E eu não vou receber, evangelista Lúcia, a visita de um profeta dizendo: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Porque eu te dei algo, te confiei algo, e você achou que era seu, e você está querendo só para você, e você não está dando continuidade, ou deixando alguém para dar continuidade, então você vai morrer. Esse era o contexto aqui do texto, é o contexto exegético do texto. Põe a sua casa em ordem. Ele não tinha um sucessor. Aí você já conhece essa história, ele vai lá, faz uma oração: Senhor, eu restaurei os teus altares, eu fiz a tua obra. Ah, tá bom, Ezequiel, então vamos fazer o seguinte: eu vou te dar mais 15 anos. Eu vou te dar mais 15 anos. Ele até, se não fala memória, gerou um filho, mas não fez o dever de casa, mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhe. Mas aqui está o porquê que essa palavra profética é liberada sobre a vida de Ezequias. Então, aonde há desordem, escute isso aqui: aonde há desordem, há sentença de morte. É forte ou não é, irmãos? Sabe por que eu preciso continuar tomando algumas ações aqui na igreja? Porque senão o avivamento morre. Senão a igreja, ela perde a vida que ela vem carregando. E Deus vai cobrar de mim. Então, por isso, quando se trata do reino de Deus, não pode haver desordem. O reino de Deus é um reino de ordem. Porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Você vai ficar ecoando a semana toda: Deus é Deus de ordem. Para a glória de Deus. Quando Deus fala, agora que a gente começa a entrar no conteúdo da mensagem. Quando Deus fala de ordem, Ele fala de ordem em pelo menos 4 aspectos. Diga-se primeiro: ordem como organização, ordem como comando, ordem como normas e ordem como correção. Quando Deus estava revelando para Moisés os 10 mandamentos, Ele disse: sou Deus zeloso. O reino de Deus não é brincadeira, amados. Deus é amor. Deus é amor, mas também é justiça. Não podemos querer fazer parte deste reino de qualquer maneira. Neste reino, o reino de Deus tem princípios, valores, tem uma cultura, tem organização, tem comando, tem normas e tem correção. Se você não quiser viver
alguns momentos que vai ser praticado um desses aspectos, como crente, você não tem como fazer parte do reino de Deus. Porque esses aspectos é o que estabelece a ordem de Deus no reino dele. E é só a gente, depois de receber essa palavra, e ver que quando não há, basta um desses aspectos aqui, há uma desordem. No reino de Deus, tem ordem. Se quisermos caminhar neste reino, tem que ser debaixo desta ordem, e não da maneira que quisermos andar. Encontramos o padrão desta ordem nas Escrituras Sagradas. Por isso a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Amém, igreja? Então nós vamos, à luz da palavra agora, de Deus, meditar nesses aspectos da ordem. Então, o primeiro aspecto é ordem como organização. Organização é a forma como se dispõe um sistema para atingir os resultados pretendidos. Normalmente é formado por uma, duas ou mais pessoas que executam funções de modo controlado e coordenado, com a missão de atingir um objetivo em comum com eficácia. Organização se baseia na forma como as pessoas se interrelacionam entre si e na disposição e distribuição dos diversos elementos envolvidos, com vista a uma mesma finalidade, ou seja, sem organização não tem ordem. Simples assim. Então, uma das qualidades de Deus é que Ele é organizado. Deus é organizado. Quando olhamos para Gênesis, sobre a criação, observamos esta qualidade. Em Gênesis 1:2 declara: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Este era um cenário de desordem. Aqui aprendemos que aonde há desordem também o diabo faz a festa. Então, onde há desordem tem sentença de morte, onde há desordem o diabo encontra legalidade para fazer a festa. Por quê? Porque se tem alguém que gosta de desorganizar tudo que é organizado, chama-se diabo. Agora, e não acho que eu estou elogiando ele não, mas é para isso te confrontar. Embora o reino das trevas seja organizado. É forte ou não é, irmãos? O reino das trevas consegue alguns êxitos porque ele é organizado. Tem hierarquia lá no céu. Lá tem hierarquia. Principados, potestades, hostes espirituais, dominadores do mal. São hierarquias de demônios que atuam dentro de um todo no que diz respeito a uma batalha espiritual. Organização, quando você olha lá, principado, potestade, dominadores, hostes espirituais. Ali a gente está encontrando que existe uma organização. Porém, Wellington, a função de Satanás é desorganizar toda a organização que tem envolvimento com aquilo que é de Deus. Então ele encontrou uma desordem no meio do povo de Deus, ele vai vir desorganizar tudo. E aqui não. Diga, aqui não. Fala assim, na minha casa não. Fala, no meu trabalho não. E quem tem empresa, fala, na minha empresa não. Eita glória. E quem não tem, mas quer ter, fala, na minha empresa não. Já profetiza já, meu amado, em nome de Jesus. Então, aonde há desordem, valores, princípios e uma cultura são perdidos. Precisamos entender que aonde há desordem, em algum momento vai dar problema. Portanto, se identificarmos que há desordem, é preciso parar tudo para organizar, porque senão vai tudo por água abaixo. E no final, se eu sentir que é para falar, eu vou falar que eu ia para tudo, mas tudo mesmo, né? Mas amém. Então, quando a gente fala da nossa família chamada Betel, se a gente permitir que a desordem continue a fim de desorganizar aquilo que é para ser organizado, o que vai acontecer? Vai por água abaixo o avivamento.
a pomba que representa o Espírito Santo vai embora. A nuvem da glória de Deus que está sobre esta casa é retida, e os rios da glória de Deus param de fluir. Com isso, a nossa comunhão será abalada, a dissensão, a rebelião se instalarão em nosso meio, promovendo divisão do corpo de Cristo. E como sempre falo, e já disse aqui ainda há pouco, aqui não. O Deus de ordem é o Senhor desta casa, e Ele levantou uma liderança, o Senhor levantou uma liderança forte, que tem zelo pela casa do Pai. Amém? Nós precisamos o zelo da casa do Pai nos consumir. Eu estou pregando o que estou pregando e tomarei algumas ações que tenho que tomar. Algumas eu já tomei durante esses dias atrás, por causa do zelo. Do zelo. E eu não posso ficar preocupado e nem com medo de nada. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Se tem desorganização, eu tenho que pôr ordem. Porque na casa de Deus tem que ter ordem. Então, amado, não tem jeito. E tem muitas coisas aqui que estavam, né, eu vou usar no passado, porque quem sabe, Deus vai, aliás, você vai permitir, porque Deus já está falando, você vai permitir Deus usar esta palavra por meio do seu Espírito e vai colocar você em ordem. Vai fazer você se organizar. Mas que há algumas desorganizações acontecendo, e você que achava que eu não estava vendo, engano seu. Engano seu. Eu estou muito ligadinho, você pode ter certeza. Muito ligado. E eu preciso ser movido pelo Espírito Santo. Senão eu estrago tudo também. Então escute uma coisa, família. Naquele cenário de Gênesis 1, diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Também continua dizendo que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse, haja luz, e houve luz. Então aqui nós vemos Deus, que é um Deus organizado, um Deus que coloca ordem. Então quando ele se depara com aquela cena, com aquele cenário de desordem, ele libera a palavra de ordem, que haja luz, e houve luz. E aí vocês já sabem o restante da história. E esse mesmo Espírito, irmãos, que se movia lá sobre a face das águas, é o mesmo Espírito que vem se movendo sobre esta casa, aleluia, glória a Deus. Então, amados, ordem é organização. E aonde há organização, há ordem. Segundo aspecto, ordem como comando. Conceito de comando, ato ou efeito de comandar, de dirigir ou liderar, poder de quem manda ou dirige, controle, domínio, mas também diz lá que comando é o mesmo que ordem, instrução. Então digam comigo assim, toda ordem é um comando. Qualquer organização que se preze, seja ela empresarial ou religiosa, assim como de uma nação ou de um reino, para que se estabeleça uma ordem, tem que ter comando. Quando se trata do reino de Deus, ele tem um comandante, Senhor dos exércitos é o seu nome. Como filhos de Deus, precisamos entender que todo comando vindo dele é inquestionável. Porque mais importante do que o comando é quem está dando o comando. E no nosso caso, é o Senhor dos Exércitos, o Senhor Todo-Poderoso, que declarou por meio do seu profeta Isaías, como está lá em Isaías 43, 13, que diz, antes que houvesse dia, eu o era. E não há ninguém que possa fazer ser arrebatado das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia. Então aprendemos aqui que se o Senhor nos der um comando para fazer algo, devemos obedecer a este comando. Do contrário, contribuiremos para a desordem. E isso se constitui também uma rebeldia com aquele que deu o comando.
Neste caso, aquele que se rebelar arrumará uma grande luta para a sua vida. Por quê, apóstolo? Porque operando Deus, Alexandre, ninguém impedirá. Ninguém impedirá. Portanto, se você crê que foi o Senhor que me colocou aqui com a pastora Graça para cuidar deste lindo rebanho, a qual você faz parte, então busque andar alinhado aos comandos que saem deste altar, direcionado pelo Espírito Santo, a fim de que a ordem seja mantida nesta casa. Como eu falei ainda há pouco, irmãos, eu busco levar muito a sério o ministério que Deus confiou nas minhas mãos. Eu não prego o que eu quero, eu prego aquilo que eu entendo pelo Espírito que Deus quer falar. Tanto que eu acabei falando com você ainda há pouco, que por 2 vezes ali eu fiquei no celular. Por que eu fiquei no celular? Eu estava fazendo uma leitura do culto e perguntando, porque eu faço assim sempre, até assomar este púlpito aqui, a não ser que eu já tenha vindo com uma palavra no coração, e eu vou discernindo no culto, que é isso mesmo que Deus quer que eu pregue. Mas se eu começar a perceber que está desconexo com aquilo que eu vou pregar, o ambiente, a atmosfera, eu começo a perguntar ao Senhor se aquilo que eu separei é para pregar ou não. Porque o meu serviço, ele não é pregar discurso, não é pregar aquilo que eu entendo que tem que pregar, mas o meu ofício é discernir no Espírito, até o último momento, aquilo que Deus quer falar com a igreja. Isso é zelo. Se Deus falasse que não era nada disso hoje, não tinha problema nenhum. Eu pregaria outra mensagem. E 2 ardeu no meu coração ali para pregar. Então, todas as vezes que eu assomo este púlpito aqui, a minha esposa assoma este púlpito, e também os ministros desta casa, porque têm sido treinados, ensinados com este princípio, eu preciso que você entenda que estamos aqui debaixo de uma responsabilidade, que temos consciência, e de que estamos aqui entendendo que aquilo que estamos liberando está vindo do céu. Você tem uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês, reaja o altar. Inclusive na adoração também. Isso se aplica para a adoração, reaja ao altar. Porque se os ministros estão aqui conduzindo a igreja de adoração e você está pensando na morte da bezerra, se você está pensando na conta que tem para pagar, eles vão para o céu e você vai ficar na terra. Se você, na hora que eu estou ministrando a palavra, ou quem estiver aqui liberando a palavra, que Deus está falando com você pela voz profética, você também está desligado, você não vai entender aquilo que Deus está falando com você. E às vezes você vem querendo uma resposta, mas ficou tão desligado que Deus te deu a resposta, você não viu a resposta. E depois vai chorar ainda reclamando que Deus não falou com você. Por quê? Porque você está desligado. Agora, preste atenção, uma vez que você entendeu o comando do altar, obedeça. Obedeça. Eu estou percebendo algumas desorganizações, eu estou percebendo alguns desleixos de alguns, e eu estou falando aqui de evangelistas, eu estou falando aqui de intercessores, eu estou falando aqui de mídia, eu estou falando aqui de louvor, eu estou falando de todos os sentidos, em todos os sentidos da igreja, que é a falta da prática dos princípios e valores que é pregado nesta casa. Inclusive, quando se fala de voluntariado, que foi implantado aqui, talvez a nossa falha seja que a gente passa o ano sem fazer um momento de... Aliás, talvez não, é uma falha, de fazer uma reciclagem. A questão é que é um desafio muito grande, eu vou precisar talvez usar alguns domingos para fazer isso, porque a nossa vida é tão cheia de tarefas, né, e de envolvimentos, tanto pessoais quanto ministerial, que às vezes a gente não quer... gerar mais um dia de você vir para a igreja aqui, e a gente acaba falhando nisso. Mas, desde que foi implantado o voluntariado aqui nessa casa, foi ensinado princípios. E o voluntariado desse ministério está fundamentado em 4 pilares: amor no servir,
alegria no servir, compromisso no servir e excelência no servir. E às vezes eu estou vendo que tem gente que não está fazendo com amor, ou não está fazendo com alegria, ou não tem compromisso com aquilo que você se prestou a servir, e nem faz com excelência. Aí gera desordem, porque isso significa desorganização, e significa que você não está obedecendo aos comandos que estão sendo dados. E digo mais, nenhum voluntário aqui na igreja, ele é imposto a ser voluntário. Ninguém aqui fala, você tem que ser voluntário, se você não for voluntário, você vai para o inferno. Ninguém fala isso com você aqui. Ou se você não for voluntário aqui na igreja, você vai morrer. Não, ninguém fala isso aqui. Ninguém fala isso aqui. Mas assim, entristece o meu coração como apóstolo dessa casa, quando alguém joga no ar que está se sentindo usado, ou é só eu, e começa a reclamar, irmãos. Então, em nome de Jesus, se você está nesse nível, você tem direito também de descansar. Então, larga tudo. Não é o teu momento agora de servir, porque se não for com esses pilares, não sirva, pelo amor de Deus. Você está entristecendo o coração de Deus, não é o meu não, porque talvez eu nem vou ver a sua reclamação, ouvir a sua reclamação, talvez eu não vou ver a sua cara feia, que talvez você vai estar com ela, porque está fazendo algo que você escolheu fazer, não foi imposto. Aí quando eu chegar, você vai fazer uma cara de sorriso, eu não vou ver a sua cara feia. Mas e o Senhor? E o Senhor que você disse que estava servindo? Você está entendendo, irmãos? E aqui fica uma palavra para todos nós. E aqui não é recado para um ministério, não, é para todos. Para todos. Seja qual for o ministério da igreja, de estacionamento, de apoio, recepção, todos. Se não for com amor, não faça. Se não for com alegria, não faça. Você teve um dia mal, não tem problema, você é ser humano. Chega para o teu líder e fala, hoje o meu dia não foi bom, não estou legal, eu não vou servir da forma que eu deveria. Será que consegue pedir alguém para... Não há problema nenhum, eu também tenho dias maus, irmãos. Agora, só que tem o seguinte, vai ter dias maus para você que está no voluntariado, que você não vai ter condição nenhuma realmente de estar servindo, mas não tem ninguém. E aí, apóstolo, o que eu faço? Eu fico insatisfeito para fazer obra? Não. Vai orar e fala, Senhor, eu não tenho condições nenhuma hoje de estar servindo. Talvez o meu semblante não vai ser o que precisava ser. E eu não vou mentir, eu não vou enganar, mas eu sei também que o Senhor tem o poder de alegrar o meu coração. Senhor, muda meu estado de espírito, muda minha alma aqui nesse momento. Toca nas minhas emoções, porque eu vim aqui... Embora eu precise tanto hoje, mas não tem ninguém para me substituir. Mas eu também não quero que ninguém olhe para mim e veja a minha tristeza. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam a alegria no Espírito. E você quer um gatilho bíblico para você mudar seu estado de espírito? Quando você estiver triste por alguma coisa, você tem que servir, porque não tem outro para servir. Começa a lembrar do que está em Neemias. A alegria do Senhor. Começa a lembrar que Deus é maior que a sua tristeza, maior do que aquilo que gerou a sua tristeza. Não foi uma, irmãos, nem duas, são 18 anos pastoreando, mais 30, mais não, né? Somado 34 anos de vida cristã, servindo o reino. Sempre servi, desde os meus 15 anos eu sirvo. Eu aceitei Jesus, já fui servir no reino. E às vezes cansado do trabalho que vinha, mas estava lá servindo. E para mim nunca foi um peso servir no reino. Nunca foi um peso. Já fiz parte de recepção, já fiz parte de outros setores da igreja que não é de projeção, porque às vezes a gente só quer o que tem projeção, né? Mas fiz com alegria. Sempre amei servir ao Senhor. Nunca precisei de cargo, de título para poder servir ao Senhor, porque eu aprendi a amar a obra de Deus. Então, em nome de Jesus,
Sirva nesta casa com amor, com alegria. Sirva nesta casa com compromisso e com excelência. E outra coisa, eu vim de uma escola de excelência. Eu vou tanto te elogiar, como eu vou falar que não gostei, que não está legal, não está bom. E sai desse estágio de criancice espiritual, de que quando eu falar para você que eu não achei legal, não gostei, não ficou bom, você achou que eu desqualifiquei tudo que você fez para trás, em nome de Jesus. Todas as vezes que eu falar para você, líder, você que é voluntário, assim, olha, não ficou legal, não gostei, ficou feio, é porque eu sei que você pode fazer melhor. Eu sei que você pode ir além. Eu estou sendo uma lixa na sua vida para você ficar no formato que Deus quer. Eu estava dando uma palavra para o pessoal da mídia essa semana, ontem na confraternização dele, sobre isso. Hoje o Flávio vive de trabalhar com redes sociais, fazendo artes para empresas, fazendo logomarcas para empresas, fazendo muitas coisas dentro dessa área. Sabe por quê? Porque ele começou a dizer, ele não chegou aqui e aqui ele aprendeu, ele chegou aqui já com conhecimento, mas quando chegou aqui foi a escola dele prática. Foi aqui que ele começou a desenvolver esse trabalho que ele faz. No início ele ficava meio chateado quando eu falava que eu não gostei, não achou legal. E ele falou, caramba, fiquei 2 horas fazendo isso aqui, o apóstolo falou que não gostou. Eu falei, se pode ficar melhor, não está legal. E ele foi entendendo isso, Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje ele vive, ele não sobrevive não, ele vive. E vai viver melhor. E eu profetizo riqueza sobre a tua vida, meu filho, em nome de Jesus. Entendeu? E eu estava falando para eles ontem o seguinte: hoje, quem é voluntário aqui na igreja não ganha nada financeiramente. Não ganha nada. Ou você pensa que não está ganhando nada. Você está ganhando experiência. Você está ganhando postura. Você está se aperfeiçoando em algo. É o que eu falei, as portas se abriram para ele, porque ele aperfeiçoou aqui no ministério. Esses dias ele foi servir, esses dias não, já tem uns 2 anos talvez, aliás, muito mais anos, mais de 2 anos que ele serve esse pastor, um pastor amigo nosso, um amigo meu. E todo pastor que pede um serviço, ele pergunta, apóstolo, o que eu faço? Cobro, não cobro, abençoo? E aí alguns eu sinto que é para abençoar, abençoa aí. Teve um que, meu filho, deixa Deus te usar, abençoa aí o varão. E o pastor começou uma ONG e falou assim, que você puder servir, ele sirva. Sabe o que aconteceu? Porque ele serviu o pastor, uma grande porta se abriu através desse pastor para a vida dele. Que ele hoje presta serviço. Essa cobrança minha de você fazer as coisas com excelência, você jovem, adolescente, essa postura que eu estou te ensinando, vai refletir lá no teu trabalho, quando o seu patrão começar a ver que você é diferente, que você tem postura, que tudo que você põe a mão para fazer, você faz o melhor. Se ele mandar você fazer o melhor, ele vai olhar para você e falar, esse menino é diferente, essa menina é diferente. Tudo que ele põe a mão para fazer, ele faz direito, ele faz bonito, ele limpa melhor do que os outros, ele arruma melhor que os outros. Mas é por quê? Porque você está sendo forjado dentro da casa de Deus, para um serviço que você está fazendo para Ele, e agora Deus está fazendo você refletir lá dentro da empresa, e isso vai te levar a lugares altos. E eu não me esqueço, irmãos, da experiência que eu ouvi lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, de um homem que, quando começou a servir na IBC, era um adolescente, ele se tornou um líder de célula, e aquela responsabilidade de liderar foi forjando nele um líder, de maneira que ele começou numa empresa como office boy, e naquele momento do testemunho, já tinha passado alguns anos, ele já era um jovem, e o testemunho era que ele estava em um dos cargos de autoconfiança dentro da empresa. Sabe por quê? Porque a postura dele de líder refletiu na postura dele dentro da empresa, e ele foi galgando, porque ele foi se diferenciando de outros. Então você às vezes está pensando que está servindo de graça, não. Aliás, Deus é um Deus de recompensa. O nosso Deus é um Deus de recompensa. Então, em nome de Jesus, vamos amadurecer. Eu vim de uma escola de excelência, e eu quero ensinar para você a excelência. Tudo que você vê eu fazer, você vai ver eu fazer com excelência. Talvez não é o melhor. E aí aquela frase famosa, que eu já contei, que já recitei várias vezes aqui, de um filósofo do nosso tempo, que é Mário Cortella, que diz: faça o melhor com o que tem,
enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. Ah, minha casa não tem piso, é o quê? É chão batido? Ok. Começa a limpar a tua casa de chão batido, que é o melhor que você tem hoje, que amanhã Deus vai te dar um porcelanato, ó, top. Porque Ele olhou para você no chão batido e você cuidou do chão batido que era naquele momento o seu melhor. E ele conta, inclusive, o Mário Cortella, que ele, como educador, trabalha como secretário de educação, ele entrou em casas humildes, mas limpinhas. E entrou em casas luxuosas, sujas. Porque não tem a ver com o lugar ou com o ambiente, tem a ver com o teu caráter, tem a ver com você. Enquanto você continua reclamando do carro que você tem, do trabalho que você tem, da escola que você estuda, enquanto você ficar só reclamando, você vai continuar no pior, porque Deus não abençoa quem reclama. Senhor, não é a melhor escola que eu estou, mas eu louvo o Senhor porque eu estou nessa escola. Senhor, me dá condições de estar numa escola melhor, e você vai ver Deus fazendo. Porque Ele é Deus. Essas coisas chamam a atenção de Deus. Quem está recebendo, dá um glória a Deus aí. Aprendemos aqui que se o Senhor nos der um comando para fazer algo, devemos obedecer este comando, do contrário contribuiremos para a desordem. Isso é rebeldia com aquele que deu o comando. Neste caso, aquele que se rebelar arrumará uma grande luta, que é com aquele que, operando, ninguém pode impedir. Terceiro aspecto, digam comigo, ordem como norma. Conceito de norma, princípio que serve de regra e de lei, modelo, exemplo a ser seguido, padrão. Aquilo que determina um comportamento, conduta, ação e regra. Onde não há normas a serem seguidas, se estabelece também uma desordem, uma bagunça, um caos. Deus deu uma norma para Adão depois do pecado. Quando Deus falou com Adão após expulsá-lo do Éden, ele deu uma ordem, uma norma: cultive a terra. Cultivar a terra era dizer quando o Senhor disse cultive o jardim, Ele está dizendo volte ao modelo onde você rompeu, começa tudo de novo. O grande problema é que muitos dentro da igreja de Jesus querem viver sem normas. Muitos querem andar seguindo o modelo que deseja, que melhor lhe agrada. É a mesma artimanha que a serpente usou com Eva. Tudo bem, irmãos? Quando insistimos em caminhar no reino de Deus sem as normas que Jesus deixou como modelo, quebramos princípios e logo vem a desordem. E logo o diabo entra para tentar destruir tudo. Quando Eva aceitou a sugestão da serpente de quebrar a norma que Jesus deixou como modelo, o que estava acontecendo? Eva estava mudando o modelo que era de Deus e trocando pelo modelo de Satanás. Se você quiser trocar as normas de Deus para fazer do teu jeito, guarde isso no teu coração. Quem vai atuar nestas normas e mudar o modelo vai ser Satanás, porque ele quer, a todo tempo ele quer mudar aquilo que é de Deus em nossas vidas. Aleluia. Então, quando deixamos de viver como igreja, conforme o modelo de Jesus, quebrando e desobedecendo o comando, damos legalidade para a serpente estabelecer a desordem. Portanto, vamos nos submeter às normas, ao modelo do reino de Deus, para que a ordem seja mantida nesta casa. Dentro do conceito que aprendemos sobre norma, quero destacar dois aspectos que são muito importantes para o nosso crescimento espiritual dentro do reino de Deus: modelo e conduta. Então, quando se fala de norma, não tem como a gente fugir de modelo ou de um modelo, não tem como a gente fugir de conduta. São duas coisas importantes dentro da norma. Norma define o modelo. Quando falamos de normas, isso significa que o estabelecimento que está sendo estabelecido é um modelo a ser seguido. Portanto, normas é um conjunto de instrução para estabelecer um modelo.
Qualquer coisa que queremos seguir tem normas. Não há possibilidade de seguir um modelo sem seguir as normas. Tem uma norma, então você tem que seguir. E aí eu me lembro quando nós queríamos implantar na nossa igreja aqui a visão celular. O que eu fiz? Eu não era especialista em visão celular, embora tenha sido de uma igreja que tinha implantado a visão celular, tinha conhecido um material. Quando, na minha época de seminário, eu fiz uma resenha de um livro também, de uma igreja em célula que explodiu nos Estados Unidos, que é a Igreja com Propósito. Mas eu não tinha, quando estava entendendo que era o momento de implantar a visão celular na Betel, eu não tinha um parâmetro. Então o que eu fiz? Eu fui buscar um modelo. E o que aconteceu? Eu fui pesquisar e descobri uma igreja em Belo Horizonte, Igreja Batista Central de Belo Horizonte, que vinha fazer um trabalho extraordinário com a visão celular. O que eu fiz, irmãos? Eu fui fazer, aliás, primeiro vieram aqui em São João, numa igreja, eu fiz o DNA 1, depois segui todos os trâmites, todas as normas que estavam sendo ditas ali, para a implantação. Só para vocês terem uma ideia, por eu já conhecer a visão celular, por eu já conhecer como funcionava, eu quis queimar etapas antes de conhecer o DNA. E aí, o que acontecia? Eu não conseguia implantar a visão celular dentro da Betel. Até que quando eu fui estudar no DNA, que eu fiz transição, eu descobri que mesmo que eu tinha conhecimento da visão celular, existia um passo a passo, um modelo. E que se eu quisesse estabelecer a visão celular na Betel, a fim de que ela permanecesse, eu levaria no mínimo 1 ano e meio transicionando a igreja para que as células iniciassem. Por que não estava dando certo aqui a visão celular? Porque eu queria fazer do meu jeito. Pouquinho que eu peguei daqui, pouquinho que eu peguei dali, vamos fazer assim, a igreja não tem problema com a visão celular, então vamos estabelecer as células, está tudo certo. Não funcionava. Mas quando eu aprendi que tinha um modelo a ser seguido, que eu tinha que transicionar a igreja, e esse transicionar tinha um passo a passo. Sabe qual era o primeiro passo a passo? Eu tinha que começar a pregar no altar mensagens intencionais, levando a igreja a uma mentalidade que ela foi gerada em Deus para gerar. Que o Senhor nos nomeou para dar frutos. Então eu comecei a pregar mensagens falando disso, levando a igreja a entender que ela não foi salva para ficar sentada no banco, que ela foi salva para também salvar outras vidas. Depois se estabelecer uma escola de líderes para preparar pessoas para liderar, e assim foi indo resumindo a história. 1 ano e meio depois, essa igreja, em fevereiro de 2014, estabeleceu a visão celular com 9 células. Nós, nesses 11 anos de visão celular, não crescemos exponencialmente como muitas igrejas em células crescem, mas nós desfrutamos de uma coisa: desde que a visão celular foi estabelecida nessa casa, nunca deixamos de viver célula. Sabe por quê? Porque nós levamos 1 ano e meio para estabelecer ela nesta casa. Levou tempo. Eu fiz o dever de casa, eu segui um modelo. E aí, amados, isso atrai o coração de Deus. E eu sinto no meu espírito de liberar algo aqui para você agora. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas aqui querendo queimar etapas. Eu sinto no meu espírito que tem gente aqui que Deus já falou o passo a passo para você, que é do teu jeito. Então, Deus manda te dizer: do teu jeito não rola. No teu tempo não vai acontecer. Não sei quem falou de tempo aqui. Quem falou de tempo aqui? Não sei se foi... foi a Jennifer ministrando. Lembra aqui que a Jennifer estava ministrando isso. E eu nem lembrava. E agora o Espírito Santo me trazendo essa palavra de conhecimento me fez lembrar que ela tinha ministrado isso aqui. Seja a boca de Deus aí comigo. Olha para quem está do seu lado, diga: não é do seu jeito. Fala: não é no seu tempo. Fala: é do jeito de Deus. E é no tempo dele. Você pode aplaudir ao Senhor? Você percebe como Deus está trabalhando? E que Ele interrompe a palavra para liberar algo para a sua vida? Não sei cantar não, mas eu vou dizer a letra que canta.
Espera só mais um pouquinho. A bênção está demorando. Espera só mais um pouquinho. Eu sinto Deus nesse lugar, irmão. Deus está mandando te dizer, se você parar tudo hoje e esperar o tempo dele, fazer do jeito dele, não vai demorar, a bênção vai chegar, você vai cantar o hino da vitória. E quando chegar o tempo da vitória, me conta para me se alegrar com você. E se você for para a pizzaria, me leve que eu pago junto contigo, fica tranquilo. Eu racho a conta, fica tranquilo, né? Eita, eu recebo. Alguém mais vai pagar também? É isso, irmãos. Deus está na casa. Deus está na casa. Sabe por quê? Uma mensagem dessa aqui que expõe quem Ele é para nós, como Ele quer o seu reino, isso atrai a vontade dEle. Aí o favor dEle vem no ambiente, porque eu estou ensinando para você como Ele é e como Ele age no seu reino. Se você seguir isso aqui, irmão, isso aqui é pepita de ouro para a tua casa, como pai, como mãe. Exerça ordem na tua casa. Organiza, dá comando, estabeleça normas. Escute uma coisa. Essa sociedade que está influenciada pelo Deus deste século chamado Satanás, eles não querem comando, eles não querem norma, eles não querem organização, eles não querem viver liberdade. A libertinagem é uma liberdade desenfreada. Eles não suportam regras. E você, desculpe a minha franqueza, como uma pamonha, não estabelece regra dentro da tua casa. Estabelece, meu irmão. Quem manda na sua casa é você. E tem filha querendo mandar no pai e na mãe, querendo mandar dentro de casa. Acorda! Acorda! Eu vou sair de casa. Então sai. Vai lá viver a experiência do mundo. Eu não estou falando que a gente tem que jogar os filhos para fora, não, irmão. Só que eu estou dizendo o seguinte: tem hora que a gente tem que ser duro. As minhas filhas são bênçãos, mas também já tiveram momentos de rebeldia também. Falei, contigo mesmo. Vai ter peito para depois vir a rebordosa? Porque quando vier a rebordosa e você vier, pai, assim, agora paga o preço. É contigo mesmo. Quer fazer a rebeldia que você quer? Me deram pouco trabalho nesse sentido, mas não tem família perfeita, né, irmãos? São maravilhosas minhas filhas, mas elas também já me deram trabalho. Eu faço logo pensar. Agora, se for fazer o errado, depois vai pagar o preço, que já que você não quer aprender com a minha palavra, você vai aprender com a vida. Se posiciona, pai. Se posiciona, mãe. Você gosta de chegar de madrugada na tua casa, não deixa. Não deixa. E outra coisa, menina não dorme na casa de namorado e nem namorar na casa da menina, a não ser por uma situação muito assim, que aconteceu uma situação que aí é na sala e você vigiando o varão. Irmão. Entendeu? Deixa eu quieto, porque senão eu vou sair do negócio aqui. Eu preciso terminar. Então, quando nós falamos de normas, isso significa estabelecer modelo. Jesus deixou um modelo, irmãos. Olha aqui para mim. No Sermão da Montanha, Jesus deixou as normas que é para você seguir um modelo do que é viver no reino de Deus. Capítulo, se não falo a memória, 5, 6 e 7 de Mateus. Sermão das Beatitudes, Sermão da Montanha. Tem essas variações de nomes. Você quer saber como que é viver dentro do reino?
Leia Mateus de 5 ao capítulo 7. Está tudo dizendo lá. Não tá, tudo no sentido dos princípios e valores. Tem muito mais em outros textos da Bíblia. Mas ali está a base. Ali está a base. Lembra quando Jesus estava nos 40 dias na terra? Havia uma promessa para ser derramada, mas tinha uma norma. Eles tinham que seguir, eles tinham que prosseguir com o ministério de Jesus, mas tinha uma norma. Qual é a norma? Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até aqui do alto. Norma. Esse era o modelo. Sabe por que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque eles seguiram a norma, o modelo de que Jesus deixou. Ficai em Jerusalém, até, ele não disse que era no outro dia, que era em 10 dias, ele falou que era em 50 dias, até que, por sorte deles, eram 10 dias apenas. Mas se fosse um mês. Agora olha aqui, ó, não conta para ninguém não. Vocês sabem que são 120 que estavam lá no dia que o derramamento aconteceu. Mas quando Jesus começou a falar com eles, tinham quantos, quem lembra? Quantos eram? 500. 380 não quis seguir a norma. Sabe o que aconteceu com os 380? Nada. Sabe o que eles foram cheios? De nada. Sabe qual a história que eles construíram para a igreja? Nada. Por isso que Jesus disse, irmão, muitos são chamados e poucos escolhidos. Normas também definem condutas. Você só consegue mudar a conduta se obedecer às normas. Conduta não se muda apenas por um desejo de mente. Ela só muda quando com a prática das normas. Se você... É por isso que arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de rota. Você tinha uma conduta, você seguia uma norma qual do mundo. Agora você é crente em Jesus, agora você vai seguir as normas da palavra de Deus. Só pensar nisso não vai mudar a tua conduta. A sua conduta vai ser alterada, transformada quando você submeter as normas que estão nela. Quando não mudamos a conduta conforme o modelo que Jesus nos deixou, significa que não vivemos uma conversão genuína. Logo, não viveremos uma experiência extraordinária com o Espírito Santo. Por isso, muitos não rompem em um poderoso avivamento e vivem uma vida cristã medíocre. Por quê? Resiste à norma, resiste à palavra, resiste ao ensinamento. Ele diz, esse negócio de viver debaixo de regras, Então, meu irmão, você não pode ser crente, porque ser crente é viver debaixo de normas, de princípios, de valores, porque o Deus que servimos é um Deus de ordem. No reino de Deus tem ordem, não tem bagunça, não tem desleixo. O reino de Deus tem um padrão, e se você quiser fazer parte dele, é assim. Não tem jeitinho brasileiro aqui não, irmãos. No reino de Deus não tem jeitinho brasileiro, é como Deus quer, é assim. Não quer? Não tem problema. Quando Jesus estava pregando duramente lá para os fariseus, para os saduceus, todos que estavam lá criticando, ele dizendo que era o pão da vida e tal, e daqui a pouco, pau quebrando lá, aí todo mundo começa a ir embora, aí vem os discípulos, poxa Jesus, tu pegou pesado. Claro que eu estou falando com as minhas palavras agora, né? Mas o contexto do texto me permite fazer essa conjectura. Poxa Jesus, duro foi o discurso, o senhor não podia pegar mesmo, não, todo mundo foi embora, Jesus. Aí tu está pensando que Jesus, assim, caramba, é mesmo, né, cara? Poxa vida, peguei pesado, né? Lindona. Ela nem está percebendo que ela está sendo vista. Criança é assim, ó. Todo mundo parou para ver, ela nem está aí. Agora vocês olham para mim. Eu sei que ela é mais bonita aqui, mas olha para mim aqui agora. A hora já foi. E eu preciso pregar mais uma coisa ainda. Onde eu estava? Ah, é? Aí, né, de repente eles pensaram assim, vou dar um conselho em Jesus, né? Jesus pegou pesado, será que o senhor não
Poxa, o senhor não teve discernimento, Jesus. Aí talvez eu espere assim, poxa, cara, poxa, tá vendo? Vocês são feras, são meus discípulos, me ajudou, é verdade. Como é que é? Ô, pessoal, volta aí, vou melhorar aqui. Não. Quando for reclamar com Jesus, ele falou assim, vocês querem ir também? Então, se Jesus fez, irmão, tá duro? Você não concordou com tudo que eu preguei até agora aqui? Quer ir embora? Eu não quero que você vá embora, você quer ir. Agora, quer ficar aqui? É assim. Não tem outra maneira, irmãos. Jesus estava dizendo para os discípulos, se vocês também quiserem, pode ir, está tranquilo. Ele não estava dizendo para a multidão, ele estava dizendo para os discípulos. Porque os discípulos achou Jesus duro demais. E detalhe, não foi nem com eles. Ainda tomaram as dores de outro. Tem gente que fica aqui tentando tomar dores de outro. Não tem, não. Esses dias eu falei para um líder, para com esse negócio de ficar blindando. Ele está aqui ouvindo isso. Filho amado. Falei, que ele falou assim uma vez comigo, não, porque eu blindo, porque eles não vão ter a estrutura que eu tenho. Eu falei assim, não blinda mais, porque esse ministério é forja. Você só tem estrutura porque você foi forjado. Então deixa ele forjado também. É isso, irmãos. Ué? Eu também fui forjado no fogo, amado. Sabe pensando que para mim foi fácil? Não foi, não é e nem vai ser. Só eu sei as guerras que eu enfrento. Só eu sei as guerras que eu enfrento para manter-me como estou hoje na presença de Deus. E glória a Deus por isso, e que Ele me mantenha assim. Eu preciso muito e careço muito das vossas orações, porque eu sou falho, eu sou ser humano. Então submeta-se à ordem como norma, siga o modelo, cumpra as instruções e deixe o Espírito Santo mudar a sua conduta e rompe um poderoso avivamento. Quarto e último aspecto, eu preciso falar isso aqui, irmãos, porque agora vem o melhor de tudo. E pai e mãe, presta atenção no que eu vou falar agora, é a última. Ordem significa correção. Ordem, para você pôr a ordem, muitas vezes vai ter que ter correção. É por isso que eu estou te preparando para algumas pessoas que você já vai sentir falta aqui na igreja. Porque a pior coisa que tem é quando alguém erra e a gente vai disciplinar, e ao invés de ficar sentado para ser disciplinado, ser cuidado, quer ir embora da igreja. E ainda quer falar mal ainda. Esses dias uma ovelha foi disciplinada, aí começaram depois a me mandar, aí muitos não sabiam, foi mandar, e tu viu o status da fulana? E é bom que a fulana esteja ouvindo isso. Aí estava lá, ai dos pastores que fazem desviar as minhas ovelhas. Aí fica aqui o recado para ela, a mensagem para ela. Ai dos pastores que não disciplina os bodes que estão no meio das ovelhas, ou as ovelhas que estão querendo se fazer de bode. Ai de mim, não me atingiu em nada, eu não disciplinei. Aliás, diga-se de passagem, eu nem tinha disciplinado ainda. É bom que diga-se isso, eu nem tinha disciplinado ainda. Mas não quer ser tratada. Vou fazer o quê? E eu não mandei embora não, eu falei, vai ser, se realmente isso aqui é isso, vai ser disciplinada. Mas eu não tinha disciplina, tinha que averiguar, tinha que saber se é fato, aquilo que foi falado, se não foi. Mas já saiu da igreja. Teve gente no altar aqui que teve que ser disciplinado, sumiu da igreja. Não vem mais. Não quer ser disciplinado, não quer ser cuidado, então, meu filho, vai ficar no meio do pecado, fazer o quê? Não quer, irmãos, porque não quer receber disciplina. Não tem como, irmãos. Ordem como correção. A correção é uma das maiores expressões do amor de Deus. Quem ama corrige, quem ama cuida, e Deus nos ama e não deixará nossas vidas desorganizadas. Provérbios 6:23,
Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são como o caminho da vida. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Provérbios 6, 23. Guarde isso no seu coração. Quem não corrige uma postura errada no presente a tempo, irá sofrer dores no futuro. Uma pessoa que senta errada por muito tempo, possivelmente sofrerá dores no futuro. Por quê? Porque ela está desalinhada. Aí vai ter que fazer pilates depois. Quando Deus disse para Ezequias para colocar a casa em ordem, no original a expressão significava dizer: Ezequias, põe a sua casa debaixo de comando. Ou seja, organize, comande, cumpra normas e pratique a correção. Correção é algo que ninguém gosta, porque correção está ligada à disciplina. Porém, tudo que está indisciplinado tem que ser corrigido. Guarde isso. Porque senão a desordem se estabelece. Lembrando de Adão, quando Deus mandou que ele cultivasse a terra, ele estava dizendo: corrija os erros da terra, organize a bagunça que você fez por causa do pecado. Então, ordem tem a ver com correção, e correção traz dores. Vou revelar algo aqui que alguns já sabem e outros não. Mas, por exemplo, eu nasci com o pé torto. Meus 2 pés eram tortos. Eu andava assim quando quer dizer, eu não cheguei, acho que nem a andar, mas eu nasci com o pé torto. Então, quando eu fui para o ortopedista, qual foi o procedimento que ele fez? Bebezinho, os ossos em formação ainda. Então, qual era o procedimento que ele fazia? Você vai sentir aí a dor, mas é assim mesmo que acontece. O médico pegava o meu pezinho, botava a força no lugar e engessava. Você imagina a dor que eu sentia? E graças a Deus que eu não lembro. E a minha mãe tinha que toda semana justificar para todo mundo, no ônibus, na rua: o que aconteceu com ele? Ele caiu da cama, tá? E aí toda semana a minha maladainha e tal. Mas o ortopedista usou uma técnica, como eu era bebê, porque ele queria me poupar de uma cirurgia. Ele foi colocando o meu pé no lugar e colocando ali o gesso para o meu pé ir desenvolvendo e indo para o lugar. É igual faz o processo da botinha lá, que não tem a curvatura. Só que o meu processo foi pior. E foi colocando o meu pé no lugar. Foi um processo. Então, muitas vezes a correção vai gerar dor, mas ela vai trazer um benefício. Depois do processo, eu ainda tive que operar o pé e a panturrilha esquerda. Eu tenho uma cirurgia do dedão fazendo um L. Não, um L não pode fazer não. Mas é um L de Larissa, pronto. Vocês vão rir agora. Não conta para ninguém qual é a perna, irmão. Jesus de Nazaré. Mas sem brincadeira, agora voltando para cá. Mas ó, tô aqui, ó. Nunca deixei de jogar bola. Ah, porque agora é só bola, é isso? Deixa eu melhorar. Quando era criança, eu corria atrás da bola. Hoje a bola já está em mim, né? Mas enfim, eu nunca deixei de brincar, porque apesar ninguém sabe só sabe quando eu conto. Apesar da minha perna esquerda, e do meu pé esquerdo, o pé ser um pouquinho menor e a perna um pouquinho mais fina, isso nunca me impediu de ser uma pessoa normal. Há quem diga que isso aqui ainda é uma deficiência, mas enfim, para mim não, porque não me atrapalhou nunca em nada. Mas o que eu quero te dizer é que eu não ando com o pé torto hoje, porque eu passei por um processo de correção que me gerou dor. Mas depois das dores, me gerou este benefício. A correção, sim, irmãos, muitas vezes vai gerar dor, mas vai gerar benefício, e o benefício é de vida. Então um pai, uma mãe não pode deixar de corrigir o seu filho. Corrija, ainda que te doa, mas corrija.
Correção é vida. O não corrigir a morte. Você vai ver aqui. Correção. Grave isso aqui, ó. Quando estamos corrigindo, estamos livrando pessoas do inferno. Repita comigo. Quando estamos corrigindo, estamos livrando pessoas do inferno. Agora vamos parafrasear. Diga assim: quando eu corrijo os meus filhos, eu estou livrando ele do inferno. Coloca aí Provérbios 23, 13 e 14, para a gente ver que é bíblico. Eu já estou começando a terminar. Eu já estou pulando aqui algumas coisas já para a gente encerrar. Provérbios 23, 13 e 14. 1, 2, 3, pode ler, igreja, bem bonito. Vai. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a com seu semente, com a vara, e assim ela melhorará. Tem uma tradução que fala: e livrarás a sua alma do inferno. Vê se acha aí a tradução, achou? Então lê o 14 de novo. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Sabe por que as minhas filhas estão na presença de Deus hoje? E me deram pouco trabalho? Porque eu, quando tive que corrigir, eu corrigi. Sempre amei, sempre beijei, sempre dei carinho, dei presente, fiz e faço sempre o melhor que eu posso por elas, mas corrijo. E até hoje eu corrijo. Só que hoje a correção é diferente. Elas já são de maiores. Eu só faço elas pensarem. Ó, essa é a decisão. Tomou, já entendi que vai dar errado. Se tomar, vai pagar o preço para aprender a viver. Quer ir? Vai. Quer fazer? Faça. Mas eu não... Irmão, não passa nada lá em casa. Nem um vento. O que eu sou com vocês como pastores, eu sou com elas em casa. Você pode reclamar às vezes da minha forma de falar, da minha forma de disciplinar, quando minha sobrancelha fica torta, mas você não pode também negar que eu cuido de você. Agora tem uns que não querem ser cuidados, é diferente. Tem uns que não gostam não quer se quebrantar, não quer entender que errou, que tem que fazer o caminho de volta, aí é outra história. Mas a partir do momento que eu encontro filhos e filhas que aceitam a correção, entendem que errou e que tem que passar pelo processo, amor também recebe. É por esta razão que nesta casa tem correção, porque eu trato vocês como filhos e quero ver vocês crescendo, avançando, conquistando no reino de Deus e sendo cheios do Espírito Santo para ir muito além de onde o Senhor tem me levado. É por isso que eu corrijo vocês. Eu quero que vocês sejam melhores do que eu. Eu não sei como você me enxerga, se de fato eu sou para você uma referência, espero que seja, estou me esforçando para ser. Mas se você disser que eu sou uma referência para você mesmo, se você falar que eu em tudo que eu estou pregando aqui, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, das minhas limitações, você fala assim: não, meu pastor, apesar de ser falho disso tudo, ele tem mais a cooperar de ser exemplo com o que ele está pregando do que não. Se você chegar a essa conclusão, então você não pode ser menos do que eu estou sendo para você. Seja de mim para melhor. Aliás, melhor. Sejam melhores. Porque se vocês forem melhores, a gente vai longe. Porque eu não sei tudo, não faço tudo, não vou fazer tudo. E ninguém faz nada sozinho. E vocês são muito importantes. E por mais que vocês façam o melhor de vocês, por mais que vocês façam tudo de bom, que a gente caminhe e vai longe, aonde e o momento que eu identificar que tem que ser aparado, que tem que ser criticado, eu vou fazer porque eu quero o melhor para você. Eu quero que você desenvolva, eu quero que você vá longe. Então, concluindo essa palavra, precisamos aprender de fato com essa palavra, que o nosso Deus é um Deus de ordem. A desordem não faz parte do seu caráter, e muito menos do seu reino. Se quisermos andar alinhados com Deus, no seu reino e debaixo da sua bênção, temos que decidir viver debaixo da ordem de Deus. Isso exigirá de nós
se submeter à sua organização, ao seu comando, às suas normas, e como filhos, aceitar a sua correção. Do contrário, a desordem tomará conta e atrairemos juízo de Deus para nossas vidas. Eu não vou entrar fundo como eu gostaria, porque a hora já foi, e eu ia mandar tirar a live. Não vou mandar tirar a live, vou concluir o culto com a live ainda online, mas eu vou só dizer uma coisa para você. Eu vou abrir meu coração, mas bem menos do que eu abriria. A minha taça, irmãos, como pastor da igreja, estava tão cheia de algumas coisas que vem acontecendo em todos os ministérios da igreja, que eu estava disposto hoje, depois dessa mensagem, resetar tudo dessa igreja. Tudo. Live não teria mais, todo mundo ia sentar, todo mundo que tivesse me dando ainda trabalho de coisas que eu já conversei ia sentar. Eu estava disposto hoje, porque na minha cabeça era a única solução. Porque a gente viu uma parte da mensagem aqui, que quando a coisa está desorganizada, para tudo e organiza. Eu estava eu estava disposto a mexer com a estrutura da igreja de forma muito forte. Mas eu orei muito, irmãos. Eu orei muito essa semana para não tomar essa decisão, a não ser que Deus confirmasse no meu coração que era o que Ele queria. E até agora eu não sei se é isso que Ele quer. Como eu não sei se é isso que Ele quer, que não ficou claro para mim, eu decidi recuar, respirar e vou caminhar mais uma milha. Mais uma milha. E eu sei que as decisões que eu iria tomar, iria mexer muito com a igreja. E talvez a perda seria até maior. Mas repito, se fosse ou se for o que Deus quer, eu estou disposto. Porque eu espero que não se perca ninguém. Embora já está se perdendo por causa das atitudes que eu tenho que tomar. Mas talvez se eu tomasse a atitude que eu queria, ia ter mais perda. Mas eu vou caminhar mais uma milha. Algumas decisões mesmo assim serão tomadas. E esta palavra é para você se preparar. Se você vê alguma coisa fora do lugar, alguma coisa estranha, alguém fora das suas funções, porque tem a ver com arrumar a casa. E nem sempre é por causa também que está errado, está em pecado. Às vezes tem gente que não está podendo, por algumas razões particulares, servir como servia antes. Então é melhor sair de cena e esperar um momento de poder se dedicar melhor de novo. Alguns vai ser porque está tratando a obra de Deus desleixadamente. E uma das razões que me deu fôlego para caminhar mais uma milha é saber que de todos os setores tem aqueles que estão bem alinhados, que não tem culpa de nada, estão dando os seus melhores. E aí você que sabe que está alinhado, você foi uma motivação para mim caminhar mais uma milha e talvez também não errar, porque também se não é o que Deus queria, eu poderia fazer, tomar uma decisão tão enérgica e ferir a noiva de Jesus, e eu sei que eu pagaria um preço por isso, porque eu não posso ferir a noiva que não é minha, dele. Porém, se ele mandar, é diferente. Aí eu sou mordomo, eu tenho que servir e obedecer o que ele está mandando. Mas saibam que esta possibilidade ainda não está abortada, porque eu ainda estou orando. Mas algumas coisas vão mudar de lugar, algumas coisas vão acontecer, porque a gente precisa resetar algumas coisas aqui e mudar algumas atitudes, porque Deus tem algo maior para nós. E para que este algo maior aconteça, a gente precisa arrumar a casa, porque tem morte na panela. E quando tem morte na panela,
a gente tem que tomar as atitudes em Deus para a gente poder caminhar e cumprir os propósitos de Deus. O 5º ano está encerrando, vamos entrar no 6º ano do avivamento. E eu não quero perder ele. Amém, amados? A vocês que nos visitam, talvez você não tenha nada a ver com tudo isso que está acontecendo aqui. Mas a Bíblia diz: examinai tudo e retende o que é bom. Mas uma coisa você vai sair daqui hoje, está nos visitando, entendendo. Você veio hoje visitar uma igreja que está tentando levar o evangelho a sério. E se você é uma pessoa que realmente conhece o evangelho de Jesus Cristo, você também sabe que aquilo que você está recebendo, ainda que você não tenha a ver com o que está acontecendo aqui, mas você sabe que é necessário isso acontecer muitas vezes dentro da casa de Deus. E vocês que estão na live, é a mesma coisa. Meu desejo é que de alguma forma esta palavra gere também entendimento para você, conhecimento. E eu tenho certeza que se você pelo menos trazer o conteúdo desta mensagem para pôr ordem na sua casa, na sua empresa, na sua vida, eu tenho certeza que você vai desfrutar daquilo que está sendo liberado aqui nessa noite. Amém, queridos? No nome de Jesus. Vamos ficar em pé.